Glória a Deus. Amém, queridos. 2 domingos fora a gente também sente falta, né? De ver vocês, estar aqui. Mas eu tive o privilégio na semana passada de estar ensinando, ministrando aulas na Escola Shofar, lá em São José dos Campos, que é algo desenvolvido pela igreja do apóstolo Maurício, e é voltado principalmente para investir na vida de adolescentes e jovens, mas tem muitos adultos lá também, pessoas idosas, que vão lá e passam quase 20 dias. É uma imersão, porque é manhã, tarde e noite de ministração, é aula o dia inteiro e bênção pura, né? Eu tive o privilégio de estar lá ensinando nesses dias. Sabe o que me chamou a atenção? Uma coisa muito interessante, dentre muitas coisas que Deus me falou, mas algo assim me deixou um coração muito alegre, porque eu vi uma coisa em 3 momentos diferentes, com 3 pastores diferentes, falando a mesma coisa, e aquilo mexeu comigo. Primeiro foi um pastor no domingo, no outro domingo passado, que dia que foi? 12, né? Isso. Domingo passado a gente teve a oportunidade de estar numa igreja, e ali o pastor da igreja, que é ligado ao apóstolo Maurício lá, uma igreja vibrante e tal, e ele fala assim: eu sonho com um dia em que nós não teremos um momento de culto, em que a qualquer momento do culto os irmãos poderão sair dos seus lugares e vir à frente adorar o Senhor com seu dízimo e sua oferta. E aí, de repente, estou numa das aulas, porque eu não dei aula o tempo inteiro, então nos momentos que eu não estava dando aula, eu estava recebendo, né? Fui sentar para aprender. E aí um pastor lá de Curitiba está falando de uma igreja grande, vibrante, e ele fala assim: eu sonho com um dia em que nós sejamos tão maduros, que na nossa maturidade a gente possa ir a qualquer momento do culto à frente, entregar o dízimo, a oferta, sem precisar de um momento especial. E aí estamos no momento à noite na igreja MCI, lá do apóstolo Maurício, e aí o irmão, que é um dos pastores lá, está lá na frente, vai fazer um momento de oferta. Ele diz assim: nós temos sonhado aqui com o momento em que nós não precisaremos mais ter isso, não é? Um incentivo extra no momento do culto, para que as pessoas saiam do lugar e venham ofertar ao Senhor e trazer seu dízimo e oferta, porque isso será sinal de maturidade da igreja. Eu confesso a vocês que eu fiquei feliz. E eu pude compartilhar com 2 deles. Falei assim: olha, pela graça de Deus estamos fazendo isso há um tempo, e eu tenho visto a fidelidade da igreja, tenho visto como os irmãos continuaram fiéis, não estão dependentes daquele momento de chamar: venham, entregue oferta. Ensino sempre vai ter, irmãos, então volta e meia a gente vai estar falando sobre isso, porque ensino sempre tem que ter, mas aquele momento já não precisa mais, porque a igreja tem amadurecido e tem aprendido de forma espontânea a entregar as suas ofertas, o seu dízimo. Amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque isso mostra a maturidade de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje eu quero compartilhar sobre o tema Crescendo em Cristo, e nós vamos ler Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 13 ao 16. Efésios 4, do 13 ao 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos
não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Esse texto é um chamado de Paulo, é um chamado à maturidade, ao crescimento. Porque ele está dizendo aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, até que todos cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso deixa uma coisa clara para nós. O que é? Está sublinhado ali. Todos. Todos quer dizer todos, gente. Não é? Todos quer dizer todos. Isso quer dizer que o chamado ao crescimento, o chamado à unidade da fé, o chamado ao conhecimento do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura de Cristo, isso é para todos. Isso não é algo especial para o pastor, isso não é especial para o missionário, isso não é especial para alguém que teve uma experiência profunda com Deus. Esse é um chamado para mim e para você. Todos nós estamos incluídos nele. Isso é para a igreja. Amém? Todos nós precisamos estar num processo de crescimento na busca da estatura de Jesus para nós. Depois no verso 14 ele vai dizer que quando isso acontece, nós não somos mais como meninos. Quando estamos crescendo, quando estamos buscando a estatura de Cristo, nós deixamos a meninice. Amém? Amém. Você pode dizer para quem está do seu lado, não seja mais criança. Porque veja o que ele diz, que à medida em que nós crescemos na direção da estatura de Cristo, nós não somos mais levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Amém, querido? Amém. Não somos mais levados. Isso quer dizer que não somos atraídos por qualquer coisa. Temos critérios. Temos padrões, nós temos algo que estabelecemos para nós a partir da medida de Jesus. Não somos levados por qualquer coisa. Então não basta uma boa mensagem, não basta uma boa música, não basta um bom programa, um bom culto. Basta para nós, se Jesus é o centro e a sua palavra é a base do que nós estamos fazendo. Então sim. No entanto, a Bíblia, vocês sabem que ela é a mãe das heresias. Já ouviu isso? A Bíblia é a mãe das heresias. Procura as heresias, você vai ver, tem texto bíblico para todas. Sabe o que é isso? Pessoas pegando texto isolado, texto fora de contexto, sem o conhecimento total da Bíblia, sem conhecer a revelação, sem conhecer o que Deus está falando, e começam a interpretar texto bíblico sem conhecer a palavra de verdade. E sabe o que gera aí? Heresia. Está usando a Bíblia, mas é heresia. Foi claro? E sabe por que a gente se deixa enganar com mensagens falsas? Muitas vezes heréticas. Porque não conhecemos a palavra. Porque não estamos crescendo no conhecimento de Cristo. Não estamos avançando rumo à estatura de Jesus. Então nos deixamos levar por qualquer coisa. Mas Paulo diz ainda que devemos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o
cabeça. Ou seja, nós devemos perseguir o que? A verdade. Bom, o que é a verdade? A palavra não é um livro, a palavra é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que nós vivemos num tempo de muito relativismo, não é? Em que os absolutos não têm vez. E quando você fala de verdade, você ouve assim: ah, mas isso é verdade para você, para mim não. A sua verdade pode não ser a minha verdade. E é isso que nós ouvimos. Quando nós entendemos que a verdade é uma pessoa, então nós sabemos que tudo aquilo que eu considero verdade tem que estar nessa pessoa. Se não estiver nele, eu não aceito como verdade. Amém? Por isso ele está dizendo aqui, seguindo ou perseguindo a verdade em amor, crescendo nele, em Jesus, aquele que é a verdade, aquele que é a palavra. E depois no verso 16 ele diz, de quem, ou seja, de Cristo, todo o corpo de Cristo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que mostra isso aqui? Todos no corpo e cada um no corpo produz crescimento. Não é isso que está falando? Ele está dizendo, todo o corpo bem ajustado, consolidado, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua ação. Não é passivo, é ativo. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso quer dizer que eu e você e todos nós somos responsáveis pelo nosso crescimento e pelo crescimento de todos. Ah, pastor, mas eu gosto tanto de ir só no culto da noite, domingo é tão abençoado. Querido, não importa se você vem uma vez, se você vem uma vez por mês. Se você faz parte do corpo de Cristo, você é responsável por efetuar o seu próprio crescimento espiritual e o crescimento espiritual dos seus irmãos. Amém? Então diz para quem está do seu lado, você é responsável. Você é responsável pelo seu crescimento e você é responsável pelo crescimento dos seus irmãos. Ah não, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Pega o seu dedinho, arranca ele fora e diz, ele se vira com Deus, o resto do corpo fica bem. Não. Se é corpo, cada parte, cada membro é importante. E todos fazem parte, um do outro, de uma unidade, um corpo, um responde pelo outro. Amém? Aleluia. Agora, nós podemos ficar estagnados espiritualmente. É ou não é? Nós podemos ficar estagnados. Se nós somos chamados ao crescimento, então isso quer dizer que esse processo precisa ser constante. Amém? Vamos lembrar o seguinte, Paulo está falando assim, até que todos cheguemos aonde? A estatura de quem? De Jesus. Amém? Vamos simplificar assim, eu e você, todos nós devemos chegar à estatura de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora eu pergunto, além de Jesus, quem mais chegou nessa estatura? Que outra pessoa na história alcançou essa estatura de varão perfeito? Ninguém? Ninguém. O que isso diz para mim e para você? Que é um crescimento para a vida toda. Não existe um momento em que você vai poder dizer, não preciso mais.
já cheguei num ponto que não tenho que crescer. Mesmo porque maturidade não tem a ver com idade, amém? Isso quer dizer que o chamado para o crescimento é para a vida toda e para todos. E nós entramos nesse processo de crescimento sabendo que nunca vamos chegar lá, só na eternidade. Porque aí o conheceremos como Ele é, aí seremos semelhantes a Ele. Amém? Amém. Essa expectativa, essa esperança, eu e você temos que ter. Estar sempre alimentados com isso, mas sabendo que enquanto estamos nesse corpo, nessa vida, nós temos o desafio do crescimento constante, não pode parar nunca. Só que quando a gente fala de estagnação, nós estamos falando de estacionamento. Estamos falando de começar a caminhar e parar em algum momento. Todos nós corremos esse risco de começar o crescimento e parar. O que é que produz crescimento numa criança? Essencialmente, o que é? O que faz uma criança crescer? Alimento. Seja o bebezinho com leite materno, seja uma boa papinha, comida dada na hora certa, na quantidade certa, não é assim? Então, se nós somos pais, né, olhamos para os nossos filhos, de repente não está crescendo, tem alguma coisa errada, é ou não é? Se não está crescendo, tem alguma coisa errada. Eu lembro que quando o Caio era pequenininho, então ele era miudinho, né? E aí nós começamos a ficar preocupados, mas eu dizia assim para Gisele, eu também era assim, né? Até uns 15 anos de idade, 1,5 m. Aí depois veio o famoso estirão, né? Aí de uma vez nada só. E ele era bem pequeno. Ah, não, vai crescer. Eu falei, vai crescer, puxou o pai, né? Ele ficou mais alto que eu. Mas quando a gente olha assim, não está crescendo, a gente fica preocupado, não é? Tem alguma coisa? O que está acontecendo? Se não estiver crescendo, é algum problema. Porque se está sendo bem alimentado, o natural é que cresça saudável. Por isso, lugares onde há mais miséria, onde a alimentação é mais precária, as crianças são subnutridas e elas não crescem adequadamente. Ok? Agora vamos pensar, por que crente não cresce? Alimento, né? Não está comendo bem, ou tem alguma enfermidade, e aí, né, a gente tem que pôr mão, mandar sair de 100 em 100, né? Ou começar a comer direito. Amém, irmãos? Né? Ou tem alguma enfermidade, algo extraordinário de ruim que está acontecendo, ou simplesmente tem uma anorexia espiritual, não está se alimentando, não está buscando o verdadeiro alimento, não está se alimentando na alma e no espírito, por isso fica estagnado, para de crescer. É por isso que nós encontramos muitas vezes pessoas crentes, estão dentro da igreja muito tempo às vezes, e estão perdidos emocionalmente na vida. Pessoas que estão correndo de um lado para o outro, não literalmente de correr, mas estão perdidas, tentando encontrar a razão da sua vida em pessoas, em coisas, bens, em profissão. Tentam encontrar a razão da sua existência em pessoas. É como se tivessem um vazio, e tem. É como se tivessem um vazio na alma, e precisa ser preenchido com alguma coisa. Por isso muitos casamentos não conseguem, porque encontram numa pessoa uma tentativa de responder a esse vazio. Por isso muitas vezes compram, têm bens e não estão satisfeitos nunca, porque o vazio continua vazio.
Porque não tem a ver com bens, não tem a ver com pessoas, tem a ver com alguém. Tem a ver com a verdade, tem a ver com o verdadeiro alimento, tem a ver com a palavra. Né? Queridos, mesmo uma igreja pode ficar estagnada. Não apenas pessoas individuais. A gente sabe, nós temos falado muitas vezes aqui, que Deus se move por estações. Você sabe o que é isso? Deus se move, mas Ele não é fixo, Ele não segue um padrão rígido, porque Ele é dono e Senhor do tempo, das formas, e não tem fórmula que o obrigue a ser de outro jeito. Por isso Deus é livre para ser e fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser. Amém? Por isso, Deus, muitas vezes na história a gente vê intervenções de Deus, Ele traz o seu mover, e aquele mover, aquela onda passa e entra outro. Momentos passam e entramos em novas estações, novos ciclos do mover de Deus. Ocorre que nós podemos ficar presos em estações passadas. Deus nos leva para novas estações, mas ficamos presos àquilo que já foi. Gostamos tanto daquilo que Deus fez, que nós nos apegamos àquilo e não queremos o novo de Deus. Perdemos a nova visitação do Senhor. Por isso mesmo a igreja pode ficar estagnada, pode ficar parada no tempo, presa naquilo que já passou. Mas também nós podemos amadurecer só em algumas áreas. E de repente eu estou falando aqui de ficar estagnado. Você olha para si e diz: mas pastor, mas eu cresci. Mas às vezes a gente fica estagnado em algumas áreas, em outras a gente cresce. Não é assim? É ou não é? E aí você vai, como eu falei, maturidade não tem a ver com idade. Ok? A gente vai encontrar, por exemplo, jovens maduros, mas vamos encontrar adultos infantis. Aí de repente você vê aquela pessoa que já tem uma certa experiência de vida fazendo beicinho, né? Estou de bico com você, não conversa. É ou não é? Não cresceu. Continua imaturo. É assim ou não é, gente? Quando a gente mantém atitudes de infantilidade, mesmo tendo crescido em outras áreas. A estagnação em partes físicas pode ter a ver com doenças, pode ter a ver com acidentes, mas a emocional nos trava. E aí que a gente vê adultos fazendo pirraça, batendo boca. É do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Não cedo, fazendo igual criança. Agora, a estagnação espiritual, ela pode acontecer fazendo com que a gente seja como meninos. Paulo diz assim: para não sermos como meninos, levados de um lado para o outro, influenciados por qualquer coisa. É interessante porque, falando de meninos, me faz lembrar dois textos. O primeiro deles está em 1 Coríntios capítulo 1, que a gente já abordou aqui várias vezes no ano passado, quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu quando fui ter convosco, eu não falei nada de sabedoria humana, tudo que eu falei foi do Espírito, de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria de homens, mas em Deus. Mas agora eu estou escrevendo a vocês e não posso falar como maduros. Eu tenho que falar com vocês como meninos, como crianças. Por quê? Por que eu tenho que dar leite para vocês ao invés de dar alimento sólido? O que é leite? Comida pré-processada.
E o que acontecia com aquela igreja? Era uma igreja que não avançava, tinha dons, tinha experiências, mas era uma igreja criança. E por que era criança? Porque eles não conseguiam viver a realidade do que eles já tinham aprendido, eles não conseguiam colocar em prática tudo aquilo que eles já tinham recebido. Então Paulo diz: vocês são crianças. E em toda a carta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falando isso. Até que chega lá no capítulos 10, 11, e ele vai falando sobre a mesa do Senhor, e chega no 11 e fala sobre a ceia. E quando ele fala da ceia, ele disse assim: olha, o que eu vou escrever e falar para vocês não é para louvor, ou seja, para elogio, mas para o mal, porque quando vocês se reúnem não é para o bem. Ou seja, a ceia, quando vocês celebram, não é para abençoar, é para amaldiçoar, porque cada um chega e quer comer a sua parte, quer cuidar só de si mesmo, quer estar atento só para si mesmo, não cuida do outro. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês ainda são meninos. E escrevendo aos Efésios, ele está dizendo: se nós temos Jesus como alvo, deixamos de ser meninos. Lá em Hebreus capítulo 5, o autor de Hebreus, melhor dizendo, vai falar algo muito semelhante do que ele escreveu aos Coríntios, porque ele diz: quando vocês deveriam ser mestres, vocês ainda precisam que se fale para vocês as coisas básicas, os rudimentos do Evangelho. Então vamos deixar os rudimentos de lado e falar de coisas mais profundas. Vocês já deviam estar ensinando outros, mas precisa de alguém que ensine vocês. São meninos. A imaturidade, querido, ela é resultado de decisões de não querer crescer. Por isso eu usei a expressão agora mesmo de anorexia. Eu não quero me alimentar, eu não quero crescer, eu não quero amadurecer, eu não quero gastar tempo com alimento. Nós temos a tendência de maquiar os nossos aspectos negativos. É assim ou não é? O que é maquiar ou maquilar? É fazer modificações meramente superficiais para tornar mais atraente. As irmãs sabem do que eu estou falando, né? Quanto tempo passou na frente do espelho antes de vir para cá? É disso que eu estou falando, né? Não estou criticando, né? Porque a maquilagem ou a maquiagem, ela serve para duas coisas: uma, esconder alguma coisa; outra, realçar alguma coisa. Amém? E eu sei que as irmãs agora entenderam, né? As irmãs usam maquiagem para realçar a beleza. Amém? Glória a Deus, né? Mas a maquiagem pode ser usada para esconder. E eu estou usando nesse sentido. Nós costumamos maquiar, colocar algo por cima, né? Como aquela adolescente que está aprendendo a se maquiar, e ela está com a espinhazinha, e ela vai lá, né? Vai cobrir, esconder, né? É isso que eu estou falando, a maquiagem para esconder. E queremos esconder as coisas negativas da nossa vida. É assim ou não é? Se alguém perguntar para você como é que você está, você vai dizer o quê? Bem. E às vezes está passando uma luta, está vivendo uma crise, brigou com a esposa, brigou com o marido, né? Então tudo bem, está uma boa, né? Por quê? Porque a gente dá uma maquiada para parecer que está tudo bonito. Porque não queremos expor o medo de ser rejeitados, o medo de ser mal interpretados. É isso que acontece conosco. E por isso tentamos esconder os aspectos negativos. Vamos pensar em Saul, por exemplo, lá em 1 Samuel capítulo 13. O que acontece com Saul? Saul recebe uma ordem de Deus: vai, destrói os amalequitas, destrói completamente tudo que é deles também.
Os amalequitas desde o início tinham se colocado no caminho do povo quando eles saíram do Egito. Tentaram impedir a chegada deles na terra. E Deus havia dito então que iria exterminá-los. E Deus colocou na mão do rei Saul a oportunidade de cumprir um desígnio de um juízo de Deus: exterminar os amalequitas. No entanto, quando o Senhor disse para ele que era para exterminar aquele povo mau que tinha se voltado contra o Senhor e contra o povo do Senhor, Saul faz o quê? Preserva animais e o grande troféu da guerra, o rei Agag. Quando Samuel chega e confronta Saul, ele começa então a argumentar. Ele diz: eu fiz tudo que Deus mandou. Deus falou para eu vir e vencer. Mas que barulho é esse que estou ouvindo? Disse Samuel. Eu preservei o melhor dos animais. Foi nesse contexto que Samuel se volta para ele e diz: Deus vai tirar o reino de você. Deus já escolheu para si um homem segundo o coração dele. E então Samuel diz para Saul que obedecer é melhor que sacrificar, porque a desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. Sabe o que Saul fez? Saul vai e tenta agarrar Samuel, porque Samuel fala isso, se vira e vai embora. E disse: entreguei a palavra, o juízo está decretado, é o Senhor que está falando, vou embora. Saul vai, agarra Samuel e disse: não vá, fica comigo, porque se você não ficar comigo, os meus homens vão dispersar. O que está acontecendo ali? Saul não encara de frente o seu pecado, o seu erro. Não foi capaz de assumir: pequei. Ele tentou maquiar. Se Samuel ficar junto comigo, os homens não vão ver nada, não vão perceber nada e vão achar que Deus ainda está nos abençoando. Então Samuel seria a maquiagem de Saul. Mas, querido, eu e você podemos fingir uns para os outros, mas há alguém que nos conhece por trás da máscara. Eu já contei aqui que eu fui confrontado muitos anos atrás exatamente com essa palavra. Quando eu estava diante da pastora Thelma, alguns aqui conhecem, eu estava conversando com ela, ela virou para mim e disse assim: Edson, quando Deus te chamou, Ele sabia exatamente quem você era. Ele não te chamou por causa da sua máscara. E aquilo foi uma bomba, porque de repente ela disse para mim algo que eu já devia saber há muito tempo: eu não posso esconder de Deus. Não há nada que eu possa esconder de Deus. Eu posso parecer um bom camarada para todo mundo, mas diante de Deus, Ele conhece o meu coração. Ele sabe as minhas motivações. Ele sabe o que me move, o que eu gosto e o que eu não gosto. Não tem como fingir para Ele. Você nunca poderá amadurecer se não estiver disposto a confrontar as suas fraquezas. Há uma frase que eu ouvi alguns anos atrás e que eu tenho guardado ela. Uma frase simples que diz assim: os fatos são nossos amigos. Só que muitas vezes a gente entra na esfera da negação. A gente prefere não olhar para os nossos pecados, para as nossas falhas. É como se a gente colocasse embaixo do tapete, sabe, eu estou varrendo a sujeira, levanta o tapete, põe ali, não estou vendo, não tem sujeira, ela está lá, mas eu não estou vendo, e se eu não estou vendo, não existe, só que ela está lá. Estão me entendendo? Mas se eu digo para mim mesmo: tem sujeira,
e eu preciso lidar com essa sujeira, eu não vou colocar debaixo do tapete, eu vou colocar no lixo. Fatos quer dizer eu olhar para o meu coração e dizer eu tenho raiva. Fatos é dizer eu tenho dificuldade para perdoar. Fatos quer dizer eu sou ladrão, não entrego dízimo e oferta. Fato é olhar para o meu relacionamento, seja com esposa, com marido, com filhos, e dizer eu tenho dificuldade, eu preciso de cura na minha alma. Fato é olhar para a situação e reconhecer: tenho um problema, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar, eu preciso sair da estagnação, eu preciso avançar. Isso foi o que aconteceu com Davi. Lembra de Davi? Ele comete 2 atos absurdos. Porque a Bíblia diz que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi não saiu para a guerra. E ele estava lá no alto do seu palácio quando ele vê Batseba. E ele cobiça aquela mulher, mas ela era casada. E era casada com um dos seus melhores soldados. Aliás, se eu tenho que encontrar na Bíblia um exemplo de lealdade, eu tenho que olhar para Urias, o soldado marido de Batseba. Porque se olhar para a maneira como Davi fez, porque afinal de contas ele vai, se deita com Batseba, ela é engravida, e agora? Ele tem que resolver a situação. Ela está esperando o filho dele, o marido dela está na guerra, ele faz trazer o Urias de volta para que ele se deite com a esposa, traz ele para o palácio, bebe com ele, faz ele encher a cara, e aí tenta convencer: olha, você agora não volta para o campo, você vai ficar com a sua esposa e você vai se deitar com ela, para tentar fingir que o filho era dele. Urias sai porta fora e diz: não, meus soldados estão lá na frente de batalha, eu não vou voltar para casa. E dorme na porta do rei. Lealdade, fidelidade. E ele fica lá e não vai. Davi vê aquilo, aquela lealdade de Urias, e fala assim: não, tem que dar um jeito. E ele decide matar Urias. Manda ordem para que o seu general ponha Urias lá na frente de batalha. Ele sabia que Urias ia morrer com isso, e morre. E ele está tranquilo no seu palácio. Davi está lá tranquilo, vivendo a sua vida, até que chega um homem chamado Natan, profeta de Deus. Né? Eu falei assim: deu ruim, não deu ruim, deu bom, porque trouxe quebrantamento. Né? Porque Natan chega e confronta Davi. E quando Davi cai em si a respeito do que ele tinha acabado de fazer com Urias e com a mulher de Urias, ele cai em quebrantamento. E aí a gente vai ler lá no Salmo 51 algo extraordinário. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Lá no verso 9 ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E lá no verso 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado,
O coração compungido e contrito, o Senhor não desprezará. Esse é o derramar de um homem que olha para os fatos e diz: pequei. Pequei. E ele se quebranta diante de Deus. E ele decide que tem que mudar. E ele diz: renova em mim um espírito reto. Se ele diz renova, é porque ele sabia que tinha acabado, tinha cessado, tinha quebrado, precisava de algo novo. E se alguém que encara os fatos e decide que precisa mudar. Sabe, querido, eu e você, todos os dias temos que decidir se seremos como Saul ou seremos como Davi. Saul estava indo bem e parou. Não encarou o fato e ficou ali. E foi rejeitado por Deus. Davi pecou, mas se quebrantou diante de Deus. E quando ele reconheceu o seu erro, o seu pecado, e buscou o Senhor o restaurou. E ele foi achado como segundo o coração de Deus. Eu e você, todos os dias, temos que decidir: hoje serei Saul ou hoje serei Davi? Hoje viverei um processo de crescimento na minha vida e consertarei o que tem que ser consertado, ou eu vou ficar estagnado, parado, sem avançar? Davi pecou, não se arrependeu no primeiro momento, mas quando foi confrontado, se quebrantou. E Deus o tocou. Deus o atraiu para si. Porque o coração de Davi era um coração ensinável. Amém? Sabe, querido, o grande desafio que eu e você temos é o desafio do contínuo crescimento. Não podemos nos contentar com menos do que isso. Não podemos nos contentar em estar simplesmente esquentando uma cadeira na igreja e dizendo: estou satisfeito porque teve o culto. Sabe, algum tempo atrás, uns anos atrás, eu posso falar isso porque a pessoa falou, não está mais aqui, né? Então não adianta ficar puxando na memória, porque não é ninguém aqui. Mas eu lembro que eu recebi um e-mail, naquela época não tinha WhatsApp ainda, né? Era só e-mail. E eu recebi um e-mail. Tínhamos tido um culto, um domingo assim tão abençoado, um mover de Deus, a adoração tinha fluído de tal forma que eu não consegui pregar, não foi pregação. Então eu recebi um e-mail: pastor, que triste, eu fui no culto esperando receber o meu alimento para a semana e não teve mensagem, não teve pregação. Não tive o alimento espiritual para a semana. Deus estava aqui, Deus estava se movendo e ela não viu. Parecia Jacó quando teve o sonho da escada, lembra? Ele acorda e diz: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Você quer ficar parado? Ou você quer avançar? Quer crescer ou ficar estagnado? Querido, o que Deus tem dado para nós como desafio, nosso processo novo de crescimento, nosso trilho de crescimento na igreja, tem a ver com isso. Oportunidades para que você avance, para que você cresça, para que você alcance níveis maiores e mais profundos em Deus. Mas eu quero dizer para você: nenhum programa fará você crescer se você não tiver a decisão pessoal: eu vou crescer em Deus. Aí sim você encontrará o caminho. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche teus olhos, se coloca diante do Senhor.
Querido, embora a gente saiba, eu tenho falado, a gente olha para o ano espiritual, lá no mês da Páscoa, a gente está começando um ano civil, e a gente sabe que muita coisa está acontecendo. Talvez você tenha alimentado algumas expectativas em relação a 2020, novos começos, quem sabe a porção dobrada, a visão de águia, a mover de Deus na minha vida. Mas eu quero dizer para você, há necessidade de uma tomada de posição. E isso está nas suas mãos. Avançar, crescer, experimentar em Deus, tem a ver com as decisões que você vai tomar ao longo do ano. E essas decisões, se ainda não tomou, você pode tomar hoje. E dizer: Deus, eu quero sair da estagnação. Talvez você olhe para a sua vida, você tem tido experiências com Deus em muitas áreas, mas você olha e vê que outras áreas estão paradas. Você não conseguiu avançar. Talvez não sabe o porquê. Talvez esteja faltando aquela decisão. Deus, eu andei em algumas, mas parei em outras. Mas eu quero crescer na direção de Cristo, em todas as áreas. Por isso, se hoje você tem no seu coração esse desejo, é movido por esse desejo: Deus, eu não quero ficar estagnado, eu quero avançar, eu quero continuar crescendo na minha vida com o Senhor, na minha vida emocional, na minha vida profissional, na minha vida familiar, eu quero continuar avançando. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, orarmos juntos diante do Senhor sobre isso agora. À medida em que você chega aqui na frente, vai falando com o Senhor, vai dizendo: Deus, eu não me conformo em ficar estagnado, eu não me conformo em crescer em apenas algumas áreas, eu quero avançar, eu quero crescer. Eu tenho uma meta, e a meta é a estatura de Cristo. Esse é o meu alvo, e eu quero avançar crescendo em Cristo todos os dias, em todas as áreas da minha vida. Fale com o Senhor, coloque isso diante dele. Lembre-se, essa é uma decisão que eu não tomo por você. Essa é uma decisão que Deus não toma por você. Essa é uma decisão que você toma. É você. Você diante de Deus. E dizer: Deus, eu decido. Eu decido. Eu quero continuar crescendo. Eu quero continuar avançando. Usar essa música, use a letra dela como uma oração. Mas é você falando com Deus, é você falando com Ele. Só quero bem dizer
colocamos diante de Ti nesse momento. Queremos olhar para fatos. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, sonda-nos nesse momento. Revira, Senhor, dentro de nós. Revira o nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, os caminhos maus que ainda têm sido abrigados no nosso coração. Queremos concordar com o Senhor. Queremos concordar contigo, Espírito Santo. Queremos dizer sim. E queremos também dizer, queremos sair disso. Queremos sair desses caminhos maus e trilhar por caminhos eternos. Por isso pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos. Ajuda-nos. Nós precisamos de ajuda. Nós não conseguimos sair da estagnação, Senhor. Ficamos patinando na nossa vida espiritual e não conseguimos avançar muita coisa. Então precisamos de ajuda. Estamos como um carro atolado na lama que não sai do lugar. Vem, toma-nos, Senhor, pega-nos. Faz conosco, ó Deus, como aquele trator para tirar esse carro. Arranca-nos, arrasta-nos, puxa-nos, mas não nos permita permanecer, Senhor, nesse atoleiro. Não nos permita permanecer, Senhor, parados, estagnados. Ajuda-nos a avançar, Senhor. Ajuda-nos a ir numa direção de crescimento contínuo, constante, Senhor. Queremos de fato ter Jesus como nosso alvo, Jesus como nosso padrão de vida. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos. Toma as nossas mãos, Senhor, porque queremos viver para Ti. Queremos viver só para Ti. Coração
totalmente para Ti, Senhor. Não apenas quando as coisas estão bem, quando tudo dá certo, mas queremos viver para Ti, Senhor, em todos os momentos. Mesmo as coisas não vão bem, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando nosso coração está cheio de dúvidas, queremos continuar caminhando, não queremos parar, porque o Senhor é a razão de existirmos, o Senhor é a razão da nossa vida. Por isso, Deus, dizemos sim para Ti hoje, dizemos sim para Ti, Senhor, para continuarmos caminhando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido.